A gente pensa no ciclo de Carnot, gente, a primeira coisa que você tem que entender é que é composto de 4 curvas, sendo que 2 delas são isotérmicas e 2 são adiabáticas. Outra coisa que é muito importante você entender é que o experimento de Carnot foi um sistema forçado. Carnot, ele fez com que tudo acontecesse, ele controlou a velocidade do sistema, utilizando pesos, no caso grânulos, né, para pesar em cima do êmbolo, para que o movimento fosse do jeito que ele pretendia. E assim ele obteve o melhor rendimento. Então eu vou te mostrar de maneira mais direta, mas eu quero que você entenda que foi todo um sistema forçado e controlado, tá bom? Então não dá para fazer diretamente, tem todo uma parafernália aí de experimento para ser feito, tá bom? Então, vamos lá. O que Carnot fez inicialmente, tá? Iniciou com o ponto A, onde o gás estava com uma certa pressão, vamos colocar aqui, certo? Com a pressão PA e o volume VA. Esse foi o começo de tudo, tá? Carnot começa no sistema fornecendo energia para o sistema, tá? Então ele pega através de uma fonte externa e começa a dar uma quantidade de calor para o sistema. Então ele gera exatamente um excesso de energia que pode causar várias relações, entre elas variação de volume, pressão, temperatura. Porém, ele faz com que, primeiro ele começa a aquecer, dá energia para ele, tá? E faz com que ele aumente o seu volume. Então você tem uma variação do volume, que nesse caso, tá? Ele vai passar de um ponto A para um ponto B. Nessa passagem de A para B, nós tivemos exatamente uma expansão. Então o meu gás está sofrendo uma expansão. Ele expande o gás, tá? Faz com que ele aumente seu volume. Porém, ele faz isso com uma baixa velocidade, ou seja, bem lentamente, para que ele possa controlar o sistema e a temperatura não sofra variação. Então, nós começamos o sistema exatamente pensando que, de um ponto A para um ponto B, ele vai ter uma transformação chamada de transformação isobárica. Então, a temperatura do ponto A e a temperatura do ponto B, tá, são consideradas iguais. Então, tem uma expansão isotérmica, tá? Então, eu começo com uma expansão isotérmica. Quando eu entendo que não há mudança de variação de temperatura, alguns detalhes podem ser citados aqui e para você pode fazer muito sentido. Dizer que a variação da temperatura é igual a zero é a mesma coisa que falar que a variação da energia interna de A para B também é igual a zero. Entenda isso. Então, não varia energia interna. E se você lembrar da relação base que nós temos, para poder trabalhar exatamente com quantidade de calor, né? A gente fala que quantidade de calor vira trabalho mais energia interna. Isso quer dizer que se eu não estou usando para variar a temperatura, toda a energia que entra vira expansão, vira trabalho, variação do volume. Maravilha! E aí, segundo momento, o que ele faz? Segundo momento, o nosso querido Carnot vai isolar o sistema. Ele vai fazer com que a quantidade de calor trocada no sistema seja igual a zero. Então, a quantidade de energia trocada nesse ponto B vai ser igual a zero. Porém, como ele já está em movimento, as moléculas já estão agitadas, automaticamente esse gás continua expandindo. Então, desse ponto B até o próximo ponto, que a gente vai chamar de ponto C, tá? O volume dele continua aumentando, então você continua tendo uma variação do volume, tá? Dessa maneira, do ponto B até o ponto C, ele continuou sofrendo uma expansão. Porém, nesse caso, tá? Como ele não está mais recebendo energia do sistema, quando ele está isolado, não ganha nem perde, sistema externo, tá bom? Nós vemos que essa transformação foi adiabática. Então, nessa situação, nós vamos ter uma expansão adiabática. Prontinho. Fizemos o caminho de ida. Vamos desenhar como é que vai ficar o caminho de ida? Olha só. Primeiro, eu sofri uma expansão. Dessa maneira, o meu gás aumentou o volume, porém, ele vai ter uma diminuição, tá? Nesse caso de pressão. Então, eu vou sair do ponto A, como eu botei para você aqui, e vou para o ponto B. De A para B, detalhes que devem ser colocados. Tá? O primeiro deles,
a temperatura de A e B são iguais. Então, a temperatura de A e a temperatura de B são iguais. Tá? Na próxima possibilidade, meu volume continuou aumentando. E aí eu fui para o ponto C. Então eu saí do ponto B, continuei expandindo, a minha pressão continuou caindo. Tá? Então eu cheguei no ponto C. Tá? Nesse ponto C, detalhe importante. Eu não estou controlando mais a velocidade do sistema. Então, naturalmente, o que acontece nesse caso? Nesse caso, a minha temperatura sofre uma variação. Então, é importante que você entenda alguns detalhes. Se eu estou expandindo automaticamente, é importante relacionar uma funçãozinha, eu gosto muito dela, e se você conseguir associar ela, fica mais fácil de entender. Lembra da primeira lei que eu te falei? Toda energia térmica que entra no sistema vira trabalho, mais variação da energia interna, certo? Nesse caso, a quantidade de calor no B vai ser zero. E se aqui vai ser uma variação positiva, quer dizer que o trabalho, a variação da energia interna vai ficar negativa. Então fica menos ΔU igual ao trabalho. Então, se ele é positivo, ou seja, você está expandindo, sofrendo um aumento de volume, a energia interna vai diminuir. Isso quer dizer que a temperatura reduz. Então, a temperatura do ponto B, nesse caso, fica maior do que a temperatura desse ponto C. Ou, em outras palavras, de B para C, o gás esfria. Então, tá aqui. O gás esfria ou resfria, faz esse caso. Tá bom? Se ele esfria, tá? Então a temperatura do ponto B é maior do que a temperatura do ponto C. Então ela está diminuindo. Tá? O gás esfriou. Vamos colocar os pontos aqui para constar, né? Aqui eu tenho o ponto B. O meu ponto B exatamente vai ter uma certa pressão, PB, um certo volume, VB. Ele continuou sofrendo expansão, o seu volume aumentou, logo ele chegou aqui no volume VC, certo? Com uma certa pressão, né? A gente pode colocar aqui que seria a pressão PC. Agora, ele vai passar de um ponto C para um outro ponto. Vamos chamar ele de ponto D. E é interessante isso, porque quando ele vai passar do ponto C para o próximo ponto, que eu estou chamando ele de ponto D, olha que louco. Sadi Carnot agora tira a energia do sistema. Então ele começa a tirar a energia do sistema. Quando ele começa a tirar a energia do sistema, a quantidade de calor, automaticamente ele tende a perder volume. Então eu percebo que, em relação à posição original, olha lá o que aconteceu. Eu tive uma diminuição do meu volume. Quando ele reduz, né, é o que nós chamamos de compressão. Então o meu gás agora vai sofrer uma compressão, vou colocar aqui, ó, compressão. Ele sofre uma compressão. Logo, eu entendo que uma compressão significa que a variação do meu volume foi negativa. Porém, ele faz isso de maneira lenta novamente. Se ele faz de maneira lenta, significa que a temperatura do gás do ponto C vai ser igual à temperatura do gás do ponto D. Se eu entendo que essa transformação, então, teve a mesma temperatura, eu tenho uma compressão que nós chamamos de compressão isotérmica. Tá? Então, nesse momento, a minha temperatura não variou. Tá? Porém, nesse caso também, eu entro na mesma função. ΔT, nesse caso, né, vai ser igual a zero. Tá? Então, se você quiser guardar aí, que a variação da energia interna de C para D foi igual a zero, é válido, é verdade. Tá? Porque não variou a temperatura, logo toda a energia que foi retirada do volume, do trabalho. Né? Maravilha, entendi isso. Já vou fazer o desenho. Então, eu saí agora de um certo volume, diminuí o volume. Então, eu sofri uma redução do volume e, consequentemente, sofri um aumento na minha pressão. Tá? Então, eu saí de um ponto C e vim para o ponto D. Tá? Nesse ponto, exatamente, eu vou ter uma certa pressão, né? Pressão do ponto D e um certo volume, que é o volume do ponto D. Detalhe importante, a temperatura, nesse caso, ó, do ponto D e a temperatura do ponto C
são iguais. Então aqui é uma curva isotérmica, né? E por fim, novamente, o que o nosso amigão fez? Isolou o sistema. Então chegou nesse ponto D aqui exatamente, ele novamente isolou. Quando ele isola o sistema, o que ele faz? Adiabática. Então ele para de trocar energia com o meio externo, porém, o sistema já está embalado. Não é simples assim, né? Eu parei e tudo parou. Não rola desse jeito, né, cara? Então, o que acontece no sistema nesse caso? Tá? Ele continua sofrendo uma compressão, ó, tá aqui. Ele continua sofrendo uma variação do volume negativa, ele está sofrendo uma compressão, isso é muito importante ser dito, tá bom? E aí, quando ele vai passar desse ponto agora, nós vamos retornar para um ponto que nós conhecemos como ponto A. Então, nesse caso, ele sofreu uma compressão, tá aqui, ó, compressão, continua diminuindo. Agora, vamos comparar igual a gente fez aqui no anterior, para o que vai acontecer com a temperatura? Olha lá. Se Q é igual a trabalho mais ΔU, o meu Q é igual a zero. Aqui, tá? Porque esse aqui é o QD. Ok? Se eu passar o meu trabalho para lá, eu vou ter menos trabalho é igual a mais ΔU. O que aconteceu então no meu sistema? Ó, menos trabalho significa compressão. Então, se a variação da temperatura é positiva, quer dizer que o gás aquece, esquenta, aumenta a temperatura. Então, a temperatura aumenta, isso quer dizer que se o sistema, ó, vou escrever aqui, ó, aquece. Se o sistema aquece, quer dizer que a temperatura do ponto D é menor do que a temperatura do ponto A. Então, nesse momento, o meu gás volta a sofrer uma diminuição no meu volume, que ele está diminuindo, mas ele aumenta a pressão nesse caso, tá? E aí eu vou ter mais uma curva diabática, tá? Então, nesse caso, eu tive uma compressão, que nós chamamos ela de compressão adiabática, né? Não está trocando energia com o meio externo, então adiabática. E a temperatura no final do ponto, vou deixar aqui bem destacadinho para você. Ó, a temperatura do ponto D era menor que a temperatura do ponto A. Isso quer dizer então que o gás de D para A vai voltar a esquentar e aí fechamos o nosso ciclo de Carnot. Duas curvas isotérmicas, duas curvas adiabáticas. Tá? Esse aqui é o que nós chamamos de experimento de Carnot, né, que leva ao ciclo de Carnot. Então, esse seria como ele fez esse procedimento. Você percebeu a importância de entender a relação, né, da energia interna com a temperatura, da variação do volume com o trabalho. Tá? A questão de saber como funciona, né, a funcionalidade, daqueles casos gerais que eu te passei na primeira lei, de o sistema ser adiabático, aumenta a temperatura, diminui, aumenta o volume, diminui. Enfim, todos aqueles pontos aqui apareceram de uma maneira bem direta. E você consegue entender se você está interpretando corretamente. Se você olhou e falou, nossa, tem que saber fazer isso? Não, não tem. Você tem que saber o que é o gráfico e como funciona o ciclo de Carnot. Porém, no entanto, todavia, o que é interessante é que você tenha entendido o procedimento. Se você não entendeu o procedimento, eu te aconselharia a voltar naquela aula que eu dei para você lá, a primeira lei, que em casos gerais, lá, relações gerais, dá uma olhada nela de novo, vê como funciona esse ir e vir, que isso facilita muito na hora de interpretar um problema em termodinâmica, ok? Galera, aquele abração e até a nossa próxima aula.